presidente Jair Bolsonaro disse durante a live que ele faz toda quinta-feira, foi ontem à noite, ele disse que o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União protocolaram uma ação no STF para combater o que ele chamou de abusos às restrições de circulação imposta por governadores. Cássio Zeyman. Elisa, Bolsonaro disse que é uma ação contra decretos de 3 governadores e que toque de recolher é uma espécie de estado de sítio. Apesar disso, o presidente não deu detalhes e nem especificou quem seriam esses governadores alvo dessa ação no Supremo Tribunal Federal. A repórter Caroline Rossito traz mais detalhes para a gente sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Oi, Carol, bom dia. Oi, Cássio. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia a todos. É isso, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o objetivo dessa ação é combater o que ele chamou de abusos. Voltou a criticar o lockdown, fechamento do comércio e principalmente o toque de recolher decretado em alguns estados, inclusive aqui no Distrito Federal. Disse ontem, então, na live que a Advocacia Geral da União já ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra 3 governadores que decretaram essas medidas restritivas. Mas, como você disse, não disse de quais estados. Ontem, o presidente também disse na live que vai enviar hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei para definir o que seriam atividades essenciais. Para ele, qualquer trabalho remunerado é considerado uma atividade essencial. Vale lembrar que no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ampliou essa lista de atividades, incluindo ali salões de beleza, barbearias e academias. O presidente disse que lockdown é considerado uma medida ali politicamente correta, mas estaria traindo a sua consciência se aderisse a essa medida. E que o fechamento do comércio pode trazer um colapso para a economia. A gente separou um trecho ontem, então, durante a transmissão da live do presidente Jair Bolsonaro, onde ele fala sobre essas restrições, o lockdown e também essa ação contra os governadores. Vamos ouvir. A nossa ação foi contra decreto de 3 governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar. Eu. Aí, a gente continua analisando o que vai ser notícia hoje com a Basília Rodrigues, que está aqui aparecendo para vocês no telão. Basília, desde o início da crise, o STF tem sido aí palco, arena de uma disputa de presidente, de governadores, né? Como é que os ministros têm avaliado isso? Exatamente. Olha, os ministros têm visto que viraram mesmo uma arena de decisão dessas disputas entre o governo federal e os governos locais. Eu estou aqui de cabeça baixa, peço desculpas a vocês que estão assistindo o Novo Dia, que chegou aqui aos nossos contatos, né, por meio da produção, a ação direta de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, movida aí pela Advocacia Geral da União, em face dessas decisões que vêm sendo tomadas pelos governadores. A gente vai detalhar ainda essa medida ao longo da nossa programação. O presidente Jair Bolsonaro fez esse anúncio durante uma transmissão de vídeo ontem à noite, mas até 9 horas da noite ainda não havia ali formalmente o registro no protocolo do Supremo Tribunal Federal. Isso mudou, a informação chegou agora e então, dentro em breve, a gente traz mais detalhes sobre o que o governo federal pede e de que forma também essas autoridades locais podem rebater os argumentos que aqui estão. A princípio, um pedido de informações, é o que tem aqui que o governo federal está solicitando ao STF. Vale destacar que hoje, sexta-feira, é o último dia para que os ministros, Kenzo, apresentem os seus votos em uma outra ação que também tramita ali no Supremo Tribunal Federal, que trata do fornecimento de oxigênio à capital do Amazonas, Manaus. Tem uma ação movida por partidos políticos ali no STF que pede para que o governo federal seja obrigado a fornecer o oxigênio medicinal aos hospitais de Manaus. Essa ação foi movida em janeiro deste ano, quando estava naquele ápice da crise de falta de oxigênio no município. Agora é conferir. Até aqui há já 5 votos, aí seguindo o entendimento do relator Ricardo Lewandowski, para que sim, o governo federal assuma responsabilidade neste assunto. Hoje se encerra o julgamento. É com vocês.
Tá certo, Basília. Obrigado pelas informações. Basília já adiantou para a gente aí, então, essa ação direta de inconstitucionalidade que o presidente Jair Bolsonaro, a Advocacia Geral da União, vai impetrar ali dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente já espelhou para vocês que estão em casa aí acompanhando a gente, a nossa programação, essa ADI, como é chamada, essa ação direta de inconstitucionalidade. A gente vai para o trecho 23 e 24, as últimas páginas ali dessa ação, para destacar para vocês o que está sendo pedido aí pela Advocacia Geral da União, pelo presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto está fazendo esse pedido aí, olha só, nas páginas 23 e 24, fala que com base nas razões que se vêm de expor, que evidenciam a relevância do interesse público a ser tutelado na presente ação e os fartos elementos de risco concretamente presentes para o exercício de fundamentais, pede-se que, ponto número A aí, ó, liminarmente seja determinada a suspensão do decreto do Distrito Federal, do outro decreto, cito o número do decreto aqui, do Estado da Bahia e dos decretos, outros 2 decretos do Estado do Rio Grande do Sul. Também, liminarmente, seja fixada interpretação conforme a Constituição dos artigos 2, incisos 1, 2 e 4 e o terceiro dos incisos 1 e 2 da lei, cito o nome da lei da liberdade econômica e dos artigos 2, segundo, incisos 1 e 2 e terceiro, incisos 2 e 6 da lei a lei sanitária de enfrentamento à pandemia, para que se estabeleça que, mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando subsistência pessoal e familiar. Está aí o pedido da Advocacia Geral da União. Elisa, pode continuar aí que tem outros 2 pontos, né, Elisa, de pedidos. Exatamente. Mais embaixo aqui você pode ir acompanhando com a gente. Esse trecho que o Kenzo acabou de ler é de extrema importância, porque é a parte em que é pedido para que se estabeleça, então, que mesmo em caso de necessidade sanitária comprovada, essas medidas que a gente tem visto em alguns estados de fechamento de serviços não essenciais, que exijam respaldo legal e que preservem o mínimo de autonomia econômica das pessoas.